E se Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial? Você já imaginou como seria o mundo se o Terceiro Reich tivesse conquistado toda a Europa e mudado o curso da história para sempre? Neste vídeo, vamos explorar cada detalhe desse cenário alternativo, desde os impactos políticos até a vida cotidiana das pessoas. Antes de começarmos, inscreva-se no canal EC História e ative o sininho para não perder nenhuma viagem pelo tempo e pelos mais fascinantes que você já viu. E se a Alemanha tivesse conseguido consolidar a Europa antes que os aliados reagissem? Em 1938 e 1939, Hitler já havia anexado a Áustria e a Tchecoslováquia, expandindo o Terceiro Reich de maneira impressionante. O pacto de não agressão com Stalin permitiu que a Alemanha evitasse uma guerra em duas frentes, concentrando forças no Ocidente. Se os aliados falhassem completamente em deter a expansão nazista, a Europa inteira poderia ter sido dominada em poucos anos, com fronteiras redesenhadas, governos derrubados e uma população vivendo sob controle absoluto do regime. E se os líderes mundiais tivessem reagido de forma mais lenta ou indecisa? Cada dia de atraso teria dado mais poder ao Terceiro Reich, tornando impossível a resistência tradicional e consolidando a dominação nazista. E se Paris, Londres e Moscou tivessem caído sob o domínio nazista? Imagine uma Europa onde a bandeira do Terceiro Reich substituísse todas as bandeiras nacionais. Paris seria transformada em uma vitrine da supremacia alemã, com monumentos históricos alterados e propaganda espalhada em cada esquina. A Torre Eiffel e outros símbolos franceses poderiam ser usados como símbolos de poder do regime. Londres, uma das cidades mais icônicas do mundo, teria escolas ensinando exclusivamente em alemão, jornais censurados e rádio controlado. A resistência local existiria apenas de forma clandestina, com cidadãos vivendo em constante medo. Moscou, se conquistada, mudaria para sempre o equilíbrio do poder global. A União Soviética, fragmentada, não seria mais a potência que conhecemos, e a influência nazista poderia se estender para a Ásia e Oriente Médio. E se os cidadãos dessas cidades tivessem que se adaptar à nova realidade? A vida cotidiana mudaria, hábitos culturais suprimidos, tradições reprimidas e qualquer forma de expressão não aprovada pelo regime seria severamente punida. E se a ciência tivesse sido controlada totalmente pelo Terceiro Reich? Hitler tinha interesse em algumas áreas da pesquisa científica, como física nuclear e engenharia militar, mas rejeitava outros campos por motivos ideológicos, como a teoria da relatividade de Einstein. A corrida nuclear poderia ter sido monopolizada pelo Terceiro Reich, talvez resultando na primeira bomba atômica em território europeu. Avanços tecnológicos em medicina, química e engenharia militar seriam direcionados exclusivamente para fortalecer o regime. A liberdade acadêmica desapareceria. Cientistas seriam avaliados pelo regime, e qualquer pesquisa que contrariasse a ideologia nazista seria destruída. E se a internet tivesse surgido nesse contexto? Provavelmente nunca se desenvolveria livremente, e o controle de informações seria absoluto, alterando profundamente a forma como o conhecimento é compartilhado no mundo moderno. E se a diversidade cultural tivesse sido completamente erradicada na Europa? O Terceiro Reich promovia uma visão de mundo baseada na pureza racial e na supremacia ariana. Isso significaria que idiomas locais seriam reprimidos ou substituídos pelo alemão, livros, filmes e música que não estivessem de acordo com a ideologia nazista seriam banidos ou queimados, e tradições religiosas e culturais poderiam ser suprimidas. E se a arte tivesse sido totalmente controlada pelo regime? Obras de artistas considerados degeneradas seriam destruídas, e apenas a arte que exaltasse o Terceiro Reich seria permitida. O mundo perderia décadas de cultura, criatividade e diversidade artística. E se a influência nazista tivesse se espalhado para o continente americano? Mesmo que os Estados Unidos continuassem fortes, a propaganda e espionagem nazista poderiam tentar infiltrar governos na América do Sul, especialmente em países com regimes mais frágeis. Países como Brasil, Argentina e Chile poderiam ter enfrentado pressões políticas e econômicas. Ideologias nazistas poderiam ganhar simpatizantes em certos setores da população, mudando o rumo de eleições e políticas regionais. A economia global teria sido reorganizada para favorecer o Terceiro Reich, alterando comércio, moeda e alianças militares. E se os líderes latino-americanos tivessem resistido? Provavelmente surgiriam movimentos de resistência clandestinos, mas a vida cotidiana seria constantemente monitorada pelo regime europeu. E se a resistência tivesse continuado, mesmo com uma vitória nazista? Histórias de bravura e coragem sempre existiram, mesmo nos momentos mais sombrios. Grupos clandestinos surgiriam em cada canto da Europa,
inspirados em figuras históricas como Charles de Gaulle, Winston Churchill e líderes da resistência francesa. E se essas resistências tivessem sucesso parcial, a luta poderia atrasar a consolidação do regime, criar zonas de liberdade temporária e inspirar futuras gerações a nunca aceitar a opressão completa. E se chegássemos ao século XXI sob uma vitória nazista? Imagine a tecnologia, ciência, economia e política completamente moldadas por um regime totalitário. A internet seria restrita, controlada e usada como ferramenta de propaganda. Avanços médicos e científicos seriam limitados pelo que fortalecesse o poder do Terceiro Reich. Países livres como conhecemos hoje talvez nem existissem, e a população mundial viveria sob constante vigilância e repressão. E se pudéssemos viajar por esse mundo alternativo? Seria um cenário sombrio, mas fascinante de imaginar, mostrando como pequenas decisões históricas mudam tudo. E se tudo tivesse sido diferente? O que você faria se tivesse vivido em um mundo onde o Terceiro Reich tivesse vencido? Como seriam nossas cidades, nossas culturas e nosso dia a dia? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E não se esqueça, inscreva-se no canal EC História, ative o sininho e acompanhe nossas viagens pelo tempo, explorando os e se, que vão fazer você ver a história de um jeito totalmente novo.